Vida Longa CBN. E o nosso assunto no Vida Longa CBN é a relação do ser humano com o fim da vida. Será que o brasileiro, ele é muito passional em relação a isso? Será que outros países lidam diferente com o luto? Como é que é essa convivência, como é que é a relação mesmo com o fim da vida de outra pessoa amada, querida? Porque a gente reage diferente a pessoas diferentes quando elas morrem, né? A gente vai entender um pouco disso com a Daniela Reis e Silva, que é psicóloga especialista em trauma e luto. Aceitou nosso convite, está conosco de novo aqui na CBN, é sempre um prazer recebê-la. Doutora Daniela, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes. Então, como é que o ser humano lida com o fim da vida? Porque muitas vezes a gente percebe que um cantor, uma pessoa famosa morre, que não está ligado à nossa família, não tem o nosso sangue, mas as pessoas sofrem, algumas sofrem como se fosse alguém da família, e às vezes alguém da família dela morre e ela nem sente tanto. Como é que é essa relação do ser humano com o luto? A correlação do ser humano com o luto é proporcionalmente importante como a relação do ser humano com a morte, né? Isso varia de cultura para cultura, de comunidade para comunidade. No início você falou que algumas culturas podem sim, né, lidar de uma Melhor, forma né? mais tranquila, isso. Mas aqui no Brasil e na sociedade ocidental tem se evitado falar da morte. A morte virou um assunto tabu. Então isso faz com que as pessoas não pensem nesse assunto, não conversem sobre isso de forma aberta, e que as famílias não se preparem para essa ocorrência que é normal no ciclo vital. Todos nós, quando nascemos, nós temos uma data de validade que a gente nunca sabe se vai ser durante a gestação ainda, ou se nós vamos durar, né, até 100 anos de idade, como a gente tem visto aí algumas marcas, né, de pessoas mais idosas. E essa relação com a finitude e o processo de luto que vem disso depende muito da vinculação que a pessoa tem com quem morreu. Por isso que quando uma pessoa famosa, com quem, mesmo que a gente nunca tenha conhecido, como quando a gente nunca viu essa pessoa, a gente tem uma proximidade. Vou dar um exemplo que me foi marcante na minha época, quando Ayrton Senna morreu. Todos nós ficamos impactados com essa perda, que também tem a ver com a forma trágica com que ele morreu. Então, dependendo da vinculação e dependendo da forma da morte, nós podemos ter aí desdobramentos mais desafiadores em relação ao processo de luto, né? Mas é importante falar, Patrícia, que o luto é um processo universal, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos passar na vida, e é importante a gente desmistificar o que acontece nesse processo para que a gente possa aprender a lidar de uma forma mais serena, mais saudável, sem tanta forma de bolo, assim, de regras, de etapas, porque hoje o que a gente sabe é que o luto ele é vivenciado pelas pessoas, até mesmo dentro de uma família, de formas diferentes, né? O impacto de uma mesma perda pode ser diferente na família. E muita gente fala também, a senhora falou sobre regras e etapas, né? Tem muita gente que trabalha o luto como fase. Ah, ela está na fase do luto, essa fase é da negação, essa fase é a do choro. Existe isso, doutora? Fases? Não, hoje a gente não trabalha com essa ideia de fases. Essa foi um equívoco conceitual que o Brasil importou dos Estados Unidos, de um trabalho da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que era uma psiquiatra que trabalhava com luto, mas ela trabalhava com pessoas no final de vida, né? E ela trazia essa questão das etapas, assim como outros autores também, que tentaram fazer isso de uma forma didática, até para se entender que tipos de reações poderiam ser esperados. Mas hoje, nós que estudamos o luto, nós entendemos
que é uma verdadeira montanha-russa de emoções e de reações que podem acontecer, inclusive, ao mesmo tempo. Uma pessoa pode estar impactada em estado de choque pela notícia de uma perda e, ao mesmo tempo, sentir uma tristeza profunda, sentir uma mágoa profunda, por exemplo, se foi uma pessoa que morreu logo depois de uma briga, que eventualmente pode acontecer. A morte pode trazer reações de raiva, né, de nostalgia, de ansiedade e de uma série de coisas que costumam vir muitas vezes ao mesmo tempo, ou numa sequência que a gente não consegue nem identificar, né? Então, hoje a gente faz um trabalho, inclusive, de psicoeducação e de orientação às famílias em luto, para que elas entendam que essas reações, elas são esperadas. Tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem ficar desesperado, tá tudo bem ter um impacto significativo em relação a isso. Quer dizer, é aquela notícia que a gente gostaria de nunca receber. E até a forma como a gente recebe essa notícia, que a gente toma conhecimento dessa perda, também vai impactar no luto, porque a gente tem em algumas circunstâncias o trauma vindo junto com o luto. Uhum. Às vezes as pessoas falam que determinada pessoa nunca mais foi a mesma depois que tal ente querido morreu. Isso pode acontecer? Sempre acontece, Patrícia. Nós nunca mais vamos ser os mesmos depois que alguém querido morre, especialmente depois de uma vinculação, né? Quando essa pessoa tinha uma vinculação forte na vida dessa pessoa, era a pessoa de segurança, a base segura dessa relação. Mas isso não significa que a gente vai ficar estragado para sempre, triste para sempre, em depressão para sempre, até porque o luto não é depressão. Ele é uma tristeza muito grande, e equivocadamente as pessoas dizem que os enlutados entram na depressão, mas é normal e é esperado que as pessoas fiquem tristes por mais de um ano. Esse primeiro ano depois de uma perda, ele é muito significativo, e são as primeiras datas significativas, né? O primeiro aniversário sem aquela pessoa, o primeiro Natal. Por exemplo, hoje, o dia de finados, é um dia que impacta muito. Talvez tenham ouvintes que estejam passando pelo primeiro dia de finados, né? Uhum. Que traz uma série de reflexões. Mas é possível, sim, a gente transformar essa dor da perda num sentimento sereno de saudade, né? Que é o que as pessoas, quando vêm para a terapia do luto, perguntam: o que você pode me ajudar? Você não vai devolver a pessoa querida, né? Você não tem como trazer ela de volta à vida? Eu digo: não tenho como trazer, mas eu posso te ajudar a aprender a viver sem essa pessoa, porque vai exigir adaptações do indivíduo e da família inteira. Uhum. A senhora também falou uma coisa interessante que casou com a participação de um ouvinte aqui conosco, que ele disse, mas tem gente que sofre tanto que morre meses, semanas depois e dizem que a pessoa morreu de tristeza porque perdeu o ente querido, vamos supor, marido e esposa, né? Ou seja, a pessoa entra num grau de depressão e de tristeza profunda que chega a morrer depois da morte da pessoa querida. E isso acontece também, doutora? Infelizmente, isso acontece porque o luto, ele é vivido, inclusive, em termos neurofisiológicos. Nós temos impactos no corpo que hoje a ciência tem estudado, que altera toda a relação do nosso cérebro com o organismo como um todo, porque o cérebro precisa passar por essa adaptação. E dependendo da vinculação, pode desencadear reações muito drásticas, muito intensas, que quando nós percebemos que isso está acontecendo, é fundamental passar por uma avaliação de um especialista para fazer um encaminhamento para um tratamento multidisciplinar. Mas nem todo mundo que passa por uma situação de luto vai precisar de um tratamento especializado. A maior parte das pessoas consegue enfrentar a situação
de luto de uma forma tranquila, mas algumas pessoas sim vão precisar de psicólogo, vão precisar de psiquiatra, eventualmente desencadeiam problemas cardiológicos graves ou outras doenças que podem até ser doenças autoimunes. Então a gente precisa ter atenção com essas pessoas enlutadas e fazer o encaminhamento quando for adequado, principalmente fazendo uma rede de suporte em torno desses enlutados, porque no Brasil, hoje a gente tem a expectativa que depois de um mês as pessoas voltem à vida normal, e não é isso. A vida vai demorar a ter uma nova rotina, precisa toda uma adaptação a essa rotina, em que a tristeza pode ficar muito intensa. É importante que as pessoas consigam dar um suporte por um tempo maior. Os enlutados escutam depois de um mês: nossa, mas você ainda está chorando por fulano de tal? Nossa, mas você ainda está assim, você não conseguiu trabalhar, você tem que tirar as coisas dessa pessoa, você fica aí querendo sofrer. Não é querendo sofrer, é um sentimento esperado que a pessoa ainda esteja nesse sofrimento até 3, 4, 5 anos depois. Mas tudo depende da funcionalidade, porque mesmo triste a pessoa consegue voltar a trabalhar, voltar a estudar, voltar a desempenhar as suas atividades, cuidar dos filhos, ir a um supermercado, não sem desafios, porque a morte é um processo desafiador. A senhora falou sobre esses questionamentos que outras pessoas fazem aos enlutados. Isso beira o preconceito? Existe um preconceito com a pessoa que está sofrendo luto? Existe um preconceito, para mim faz parte dos tabus da nossa sociedade, assim como o suicídio, né? E os enlutados vivem sim um estigma social, como se eles fossem anormais e como se esses sentimentos que vêm da perda precisassem ser transformados desde um primeiro momento. E as pessoas que nunca passaram por uma perda significativa têm dificuldade de entender isso, inclusive falando frases que podem até machucar o enlutado, né, ao invés de dar esse suporte que o enlutado precisa. Agora, é bom deixar claro que toda essa vivência individual, né, porque cada um sofre de um jeito, existe uma relação uma relação psicológica, mas não é uma doença, não precisa ser tratada, mas pode gerar problemas futuros que podem atingir o físico, como a senhora já disse. Doutora, eu peço que a senhora fique conosco, a gente só vai ali para o Repórter CBN e já volta para conversar um pouco mais e terminar a nossa reflexão sobre o luto. A senhora fica comigo? Claro. Só um minutinho, a gente já volta. De volta com o nosso CBN Vitória, nosso Vida Longa CBN. Hoje, dia de finados, estamos falando sobre a relação do ser humano com o luto. E agradecendo aqui a doutora Daniela por estar conosco, por ter aguardado o Repórter CBN. Doutora Daniela, obrigada, viu? Imagina. Vamos lá. Dessa nossa conversa, a senhora falou sobre que o luto precisa ser vivido, é um processo individual, cada pessoa sente de uma forma, que existe um preconceito com a pessoa enlutada, tem pessoas que sofrem demais, que acabam tendo reações físicas por conta desse sofrimento, algumas chegam até a morrer de saudade, como as pessoas falam popularmente, mas o luto, ele não é uma depressão, ele não é uma doença, não é o luto que precisa ser tratado, mas as pessoas precisam ficar atentas às reações que esse período de luto podem causar no ser humano. É isso? Exatamente. E quando essas reações elas ficam exacerbadas, que impedem que a pessoa consiga executar suas tarefas do dia a dia, é a hora de pedir ajuda, né? Porque eventualmente nos primeiros momentos do luto, que a gente chama de luto agudo, né, nesses primeiros meses, as dificuldades elas vão ser inerentes, né? Tem pessoas que precisam ir trabalhar, tem pessoas que não conseguem ir trabalhar. É como se fosse uma balança em que parte do indivíduo fica voltado para elaborar essa perda e a outra parte fica voltada para restaurar a vida, se adaptar a essa nova vida. E o importante é a gente verificar se essa balança está bem equilibrada, né? E o que é que aquela pessoa está tendo dificuldade. E fundamental, antes que a gente venha com o nosso olhar e dizer que a pessoa está num luto complicado, que a pessoa está em depressão, porque sim, a depressão pode vir
de uma perda significativa, e não só por morte, por outros tipos de perda, a gente precisa perguntar para aquela pessoa em que ela precisa de ajuda, o que está difícil para ela. E aí a gente vai aprendendo a fazer essa avaliação para poder indicar o melhor tratamento, se for necessário algum tratamento. Uhum. Existem, inclusive, Patrícia, até aqui no Espírito Santo, alguns grupos de apoio ao luto, que as pessoas podem procurar, porque depois de um tempo, os familiares, os amigos, os colegas de trabalho não querem mais falar sobre isso, né? E as pessoas tendem a silenciar, né? Parte desse adoecimento diz respeito a não ter oportunidade de conversar sobre os próprios sentimentos e sobre a pessoa que morreu. Então, participar de atividades grupais, como os grupos de apoio ao luto, pode ajudar bastante, porque eles se sentem numa comunidade de iguais, né? A gente coordena aqui em Vitória um grupo chamado Rede de Apoio a Perdas Irreparáveis, a REDIAP, que é uma unidade que já existe há 19 anos, fazendo um trabalho voluntário, recebendo e acolhendo enlutados, que entre eles dizem: aqui é o grupo de amigos que eu gostaria de nunca ter conhecido, porque só aqui eu posso falar da minha dor. E eu estava até ouvindo, né, no Repórter CBN, o anúncio de tantas mortes por violência, a morte por desastres, e nós temos vivenciado aqui no nosso estado também desastres, né, ambientais, a morte por doença grave. A gente passou aí a pandemia por Covid, em que tivemos milhares de pessoas que morreram, a morte de crianças, a morte de um filho. É preciso entender que cada tipo de morte desencadeia reações diferentes, e nenhum luto vai ser igual ao outro. O luto de perder o pai não vai ser igual ao luto de perder a mãe, de perder um filho, de perder um irmão, um amigo que era como se fosse um irmão, um cantor preferido. Ou seja, cada um vai sentir, além de serem dores diferentes, cada um vai sentir de uma forma diferente essa mesma perda. Exatamente, e até numa família, o pai não sente da mesma forma que a mãe, o irmão não sente da mesma forma, os avós, os padrinhos, os amigos, pessoas que acabam ficando até numa falta de reconhecimento desse luto, porque na nossa cultura também é só como se a mãe sentisse essa perda, né? É só a mãe que sente. Geralmente o luto está associado à figura da mulher, mas na verdade a gente sabe que os pais sentem, né, os maridos sentem, os filhos sentem, e a gente precisa ampliar esse nosso olhar para o que a gente chama de cultura do luto, né? Aprender mais sobre esses aspectos, para que a gente possa oferecer, né, uma rede de cuidado e fomentar políticas públicas, inclusive, para que essas pessoas tenham acesso a cuidados, inclusive na rede pública. Agora, doutora, a senhora falou sobre objetos, né, que algumas pessoas questionam: você não jogou isso fora, você não doou isso ainda, né? Como lidar com isso? Porque às vezes numa família alguém morre e aí fica uma parte da família ou alguns membros da família querendo doar as roupas, os objetos dessa pessoa. E outro membro da família ou parte da família dizendo que ainda é cedo para se livrar, né, dessas coisas. Como se quem estivesse querendo doar quisesse se livrar da memória da pessoa que morreu, e outra parte da família querendo guardar isso. Como lida com esse conflito, doutora? Aí é hora de se estabelecer um diálogo interativo entre os integrantes da família para ver o que é mais importante. Exatamente porque não tem regra do que é certo, do que é errado, é fundamental que as pessoas possam respeitar os movimentos individuais dentro da família. E o que acontece nessas vezes é uma ruptura do diálogo, seja por conta desses objetos que poderiam até ser considerados de pouco valor, né, mas que para algumas das pessoas têm um valor sentimental enorme, ou até mesmo os bens materiais, né, porque tem toda uma prerrogativa necessária e jurídica de abrir inventário, de definir os bens, que costuma trazer muito conflito e rupturas na família. E é algo que, como terapeuta de família, eu incentivo justamente a dialogar.
para que as pessoas possam entrar numa mediação e encontrar uma saída, uma solução que seja boa para todos. Porque tem pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo simples, eu não consigo ver a fotografia do meu filho, né? Uma mãe diz, e o pai diz, mas eu preciso ver uma fotografia dele o dia inteiro. Então, será que não dá para a gente encontrar um canto especial para que essa fotografia possa ficar exposta para um e não exposta para outro? As famílias podem encontrar esse diálogo interativo e, quando não conseguem, podem pedir ajuda para isso. Uhum. Né? As pessoas acham que procurar um psicólogo, um terapeuta de família nessas horas vai ser para patologizar o luto. Eu não preciso de tratamento. Não, a gente funciona como mediador, de entender qual é a melhor saída para todo mundo. Eu tenho até o exemplo de um ouvinte aqui que mandou, que era um casal, um dos cônjuges morreu e o outro que ficou vivo deu tudo que era da pessoa. E aí ele contou depois para os filhos que ele deu tudo. E aí os filhos ficaram, mas como assim? E eu, né? E como é que... E eu queria ver o que tinha lá, eu queria guardar alguma coisa. Esse ouvinte está perguntando se isso está certo, de se desfazer das coisas do caso de uma pessoa. Ele não fala aqui se é o pai ou a mãe, né? Mas ele pergunta se isso está certo, se a pessoa, o cônjuge pode se desfazer sem consultar os filhos. Então, não se trata de ser certo e ser errado. Eu acho que isso faz parte do que eu estava falando, da falta de conhecimento, das pessoas entenderem que é só uma pessoa que fica em luto e se esquecem do luto da família inteira. São nesses momentos que eu incentivo conversar, porque isso pode impactar significativamente, porque até naquele momento as pessoas tomam decisões que podem se arrepender depois, né? Quando eu estou fazendo essas orientações na família, eu oriento a consultar todo mundo, até para saber o que vão fazer juntos, né? Porque os filhos podem querer ter, né, um objeto, coisas significativas do seu pai ou da sua mãe que morreu. Só que esse tipo de conflito acaba acontecendo muito por falta de conhecimento. Então, é importante a gente estimular o diálogo. Eu entendo que no momento da dor do luto, o pensamento ele fica estreito, ele fica prejudicado, a gente não consegue raciocinar, o cérebro ele está sobrecarregado, o nosso racional não é o mesmo. Então, algumas decisões acabam sendo precipitadas, né? Hoje, a gente encontra, inclusive, algumas regras disponíveis na internet do que fazer, do que não fazer, mas principalmente nesse sentido de encontrar uma harmonia familiar no meio de um período tão difícil. Doutora, para a gente encerrar, a doutora Daniela Reis e Silva também é presidente da Associação Brasileira Multiprofissional sobre Luto, e o Espírito Santo, ano que vem, 2025, vai receber um congresso nacional sobre o tema, não é isso, doutora? Isso, Patrícia, nós temos o privilégio de ser a casa escolhida para acolher o 4º Congresso Brasileiro sobre o Luto e o 5º Congresso Luso-Brasileiro sobre o Luto, ano que vem, aqui em Vitória, de 23 a 26 de julho. E o tema que nós decidimos é sobre os lutos: inclusão, inovação e transformação. Teremos a oportunidade de receber palestrantes nacionais e internacionais, profissionais especialistas nessa área, onde esse tema vai ser debatido, do luto na infância, do luto no idoso, do luto na doença, do luto em desastre, luto no divórcio, lutos não reconhecidos, das perdas e lutos que atravessam o nosso ciclo vital, a nossa comunidade e a nossa sociedade. E eu convido a todos para participarem, porque é fundamental que a gente tenha a oportunidade de trocar, inclusive, as experiências capixabas em relação a isso. Eu ia perguntar se a população pode acompanhar em algum momento. Pode acompanhar, a gente é uma associação multiprofissional, então não é só para psicólogo, só para médico, nós gostamos e convidamos para que pessoas, inclusive, da nossa comunidade possam acompanhar de perto o congresso. Doutora Daniela, muito obrigada mais uma vez por dispor do seu tempo para conversar com os nossos ouvintes aqui na CBN Vitória. Agradeço muito. Eu que agradeço e um bom domingo. Para a senhora também. Bom fim de semana. Que todo mundo possa
aí vivenciar o dia de finados, fazendo aquilo que importa para homenagear o seu ente querido, independente da religião. Obrigada, doutora. E mais uma vez, obrigada também pelo trabalho que a senhora presta e todos os seus colegas, as pessoas que sofrem tanto por conta do luto. Obrigada. Obrigada. Bom dia.